Após perder tudo emocionalmente, um empresário finge estar cego para se proteger das decepções. Mas é na presença sincera de uma mulher simples que ele redescobre o valor do afeto. Aos poucos, ela devolve luz à sua vida, mesmo acreditando que ele não pode vê-la. E quando o véu da mentira cai, é o amor dela que o faz finalmente enxergar. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. O som dos passos ecoava pelos corredores de mármore da construtora Montenegro, localizada no coração da Avenida Paulista. Rafael Montenegro ajustou os óculos escuros enquanto caminhava lentamente, apoiando-se na bengala branca que se tornara sua companheira constante nos últimos 3 meses. Cada passo calculado, cada movimento cuidadosamente ensaiado para manter a farsa que havia se tornado sua nova realidade. 3 meses desde o acidente que, segundo todos acreditavam, havia roubado sua visão para sempre. 3 meses fingindo uma cegueira que lhe permitia enxergar muito mais do que jamais imaginara possível. O que ninguém sabia era que Rafael Montenegro, aos 35 anos, empresário mais bem-sucedido do ramo de construção civil em São Paulo, havia orquestrado o próprio disfarce com uma precisão que rivalizava com seus projetos arquitetônicos mais complexos. A sala de reuniões estava cheia quando ele entrou, guiado aparentemente pela secretária Márcia, que há 5 anos trabalhava ao seu lado. Os murmúrios cessaram imediatamente, substituídos por aquele silêncio constrangido que se tornara rotina desde seu retorno ao escritório. Rafael sabia que todos observavam cada movimento seu. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, e poucos com a falsidade que ele havia aprendido a detectar, mesmo antes de fingir não poder vê-la. "Bom dia a todos", disse Rafael, sua voz firme contrastando com a aparente fragilidade que tentava transmitir. Márcia o conduziu até sua cadeira na cabeceira da mesa, e ele sentiu o peso dos olhares sobre si. Era estranho como a suposta cegueira havia mudado a dinâmica de poder naquela sala. Homens que antes baixavam a cabeça em sua presença, agora o encaravam abertamente, como se ele fosse incapaz de sentir a intensidade de seus olhares. "Rafael, meu amigo." A voz de Bruno Carvalho ecoou pela sala com uma cordialidade exagerada que fazia o estômago de Rafael se revirar. Bruno, seu melhor amigo desde a faculdade, seu padrinho de casamento, o homem que havia estado ao seu lado quando perdeu Helena há 2 anos. O mesmo homem que agora, Rafael descobrira através de seu disfarce, tramava contra ele com uma desenvoltura que chegava a ser impressionante. "A reunião de hoje é sobre o projeto do shopping center em Alphaville", continuou Bruno, e Rafael percebeu o tom ligeiramente diferente em sua voz. Havia uma confiança ali que não existia antes do acidente. "Precisamos revisar alguns contratos." Rafael assentiu lentamente, fingindo concentração, enquanto internamente analisava cada nuance da situação. Nas últimas semanas, havia percebido como Bruno assumira gradualmente mais responsabilidades, como se preparasse o terreno para algo maior. As reuniões particulares com investidores, as conversas sussurradas que cessavam quando Rafael se aproximava, os documentos que misteriosamente sumiam de sua mesa. "Claro, Bruno, confio totalmente em sua análise", respondeu Rafael, saboreando a ironia de suas próprias palavras. Confiança, uma palavra que havia perdido todo o significado desde que começara a fingir cegueira. A reunião prosseguiu por 2 horas, e Rafael absorveu cada detalhe, cada olhar trocado, cada pausa significativa. Sua memória, sempre aguçada para negócios, agora trabalhava em overdrive, catalogando informações que usaria no momento certo. Ele havia aprendido que o poder não estava apenas em ver, mas em fazer os outros acreditarem que você não podia ver. Quando a reunião terminou, Rafael permaneceu sentado enquanto todos saíam, ou quase todos. Pelas vozes, sabia que Bruno e sua noiva, Isabela, haviam ficado para trás.
Isabela Mendes, a mulher por quem havia se apaixonado 6 meses após a perda de Helena, a arquiteta talentosa que havia conquistado seu coração com sua inteligência e aparente doçura. Rafa. A voz suave de Isabela se aproximou, acompanhada do clique de seus saltos altos no piso de mármore. Como você está se sentindo hoje? A pergunta veio carregada de uma preocupação que Rafael agora sabia ser fingida. Nas últimas semanas, havia percebido como Isabela e Bruno interagiam quando pensavam que ele não podia vê-los. Os toques discretos, os olhares carregados de significado, a intimidade que transparecia em gestos que acreditavam invisíveis para ele. "Estou bem, amor", respondeu, forçando um sorriso cansado. Cada dia fica um pouco mais fácil. Mentira. Cada dia ficava mais difícil manter a farsa, mais difícil fingir que não via a traição se desenrolar diante de seus olhos. Mais difícil não explodir de raiva ao perceber como duas pessoas em quem confiava planejavam sua ruína com uma frieza que o deixava perplexo. "Que bom ouvir isso", disse Bruno, aproximando-se e pousando uma mão no ombro de Rafael. "Você sabe que pode contar conosco para tudo, não é mesmo?" Rafael assentiu, controlando o impulso de afastar a mão que pesava como chumbo em seu ombro. "Claro que sei. Vocês são tudo que me resta." A ironia de suas palavras ecoou pela sala vazia. Tudo que lhe restava eram duas pessoas que tramavam contra ele, planejando Deus sabia o quê, enquanto ele fingia vulnerabilidade. Mas Rafael havia aprendido algo importante nos últimos meses. Às vezes, a maior força estava em parecer fraco. "Vamos, amor", disse Isabela, tocando levemente seu braço. "Vou te levar para casa." Casa. A palavra suave estranha vinda dela. A mansão no Jardim Europa que havia compartilhado com Helena, onde cada cômodo guardava memórias de uma felicidade que parecia ter existido em outra vida. Agora, aquela casa estava invadida pela presença de Isabela, que havia se mudado para cuidar dele após o acidente. O carro deslizava suavemente pelas ruas de São Paulo, enquanto Isabela dirigia em silêncio. Rafael mantinha os olhos fechados atrás dos óculos escuros, fingindo descansar enquanto planejava seus próximos movimentos. 3 meses de observação haviam lhe ensinado mais sobre natureza humana do que anos de experiência nos negócios. "Rafa", a voz de Isabela interrompeu seus pensamentos. "Eu estava pensando, talvez fosse bom você assinar uma procuração para o Bruno. Sabe, para facilitar as coisas da empresa enquanto você se recupera." Ali estava. A jogada que ele havia previsto, apresentada com uma delicadeza que mal disfarçava suas verdadeiras intenções. Rafael sentiu uma mistura de raiva e admiração pela audácia dela. Admiração que foi rapidamente sufocada pela decepção de ter sido tão enganado. "Uma procuração", repetiu lentamente, como se estivesse processando a ideia. "Você acha mesmo necessário?" "Bem, amor, você sabe como são os negócios. Há muitas decisões que precisam ser tomadas rapidamente, e o Bruno poderia..." Ela hesitou, provavelmente percebendo que estava sendo muito direta. "Seria apenas para te dar mais tranquilidade." Tranquilidade. Rafael quase riu da escolha de palavras. Nada lhe daria mais tranquilidade do que desmascarar os dois naquele exato momento. Ver suas expressões de choque quando descobrissem que ele havia visto cada movimento, ouvido cada sussurro, percebido cada traição. Mas não era ainda o momento. Rafael havia aprendido que a vingança, como um bom vinho, precisava de tempo para amadurecer. E ele queria que, quando chegasse a hora, a revelação fosse devastadora para ambos. "Vou pensar sobre isso", disse finalmente, ouvindo Isabela suspirar baixinho. Provavelmente de alívio por ele não ter rejeitado a ideia imediatamente. Quando chegaram à mansão, Rafael permitiu que Isabela o ajudasse a sair do carro, mais uma vez interpretando o papel do homem vulnerável que precisava de cuidados. A casa estava silenciosa, como sempre ficava nas tardes de terça-feira.
Era o dia de folga da maioria dos funcionários, exceto por "Boa tarde, Dr. Rafael". A voz suave o fez parar na entrada. Marina Santos, a funcionária responsável pela limpeza e organização da casa, estava ali, como sempre, com um sorriso que ele não podia ver, mas sabia que existia pela calorosa entonação de sua voz. Nos últimos meses, Marina havia se tornado uma presença constante e reconfortante em meio ao caos emocional que sua vida se tornara. "Boa tarde, Marina", respondeu Rafael, percebendo como sua própria voz se suavizava automaticamente ao falar com ela. Havia algo na presença daquela mulher que transmitia uma paz que ele não sentia há muito tempo. Marina Santos, 30 anos, mãe solteira de um menino de 8 anos chamado Gabriel. Trabalhava na casa havia apenas 6 meses, desde pouco antes do suposto acidente de Rafael. Ela havia sido contratada por Helena, sua falecida esposa, através de uma agência, mas só começara a trabalhar após a tragédia que levou Helena. Nos últimos 3 meses, Rafael havia observado Marina trabalhar sem saber que era observada. Havia notado como ela cuidava de cada detalhe da casa, com um carinho que ia além da obrigação profissional. Como conversava sozinha enquanto limpava, como às vezes parava para admirar as fotografias de Helena espalhadas pela casa, sempre com um respeito que tocava profundamente Rafael. "Preparei seu chá favorito", disse Marina, aproximando-se com passos leves. "Está na sala de estar. Chá favorito." Rafael havia mencionado uma vez, meses atrás, que gostava de chá de camomila nas tardes frias, e Marina havia gravado essa informação como se fosse um tesouro. Era estranho como alguém que ele tecnicamente mal conhecia prestava mais atenção em seus gostos do que a própria noiva. "Obrigado, Marina. Você sempre pensa em tudo." "É meu trabalho, doutor", ela respondeu com simplicidade. Mas Rafael captou algo mais em sua voz. Um cuidado genuíno que contrastava drasticamente com a preocupação fingida que havia se acostumado a receber de Isabela e Bruno. Isabela se despediu rapidamente, alegando ter uma reunião importante com clientes, e Rafael ficou sozinho com Marina na casa, silenciosa, ou quase sozinho. Ele sabia que ela estava ali, movendo-se discretamente pelos cômodos, cuidando da casa como se fosse sua própria família. Sentado na sala de estar, Rafael fingiu beber o chá enquanto observava Marina através de suas lentes escuras. Ela tinha cabelos castanhos, sempre presos em um rabo de cavalo simples. Usava roupas modestas, mas sempre impecavelmente limpas. E movia-se pela casa com uma graça natural que era hipnotizante de se observar. Havia algo em Marina que intrigava Rafael profundamente. Em um mundo onde havia descoberto que as pessoas mais próximas eram capazes de traição, ela permanecia genuína. Quando pensava que ele não podia vê-la, Marina às vezes cantarolava baixinho enquanto trabalhava, ou parava para arrumar uma almofada que já estava perfeitamente posicionada, simplesmente porque queria que tudo estivesse perfeito para ele. "Dr. Rafael", a voz dela o tirou de seus pensamentos. "Posso fazer uma pergunta?" "Claro, Marina. O senhor está se alimentando bem? Notei que tem deixado muita comida no prato ultimamente." A pergunta o pegou desprevenido. Há quanto tempo alguém havia se preocupado genuinamente com sua alimentação? E Isabela vivia tão absorta em seus próprios planos que mal notava se ele comia ou não. "Estou comendo o suficiente", mentiu Rafael, sabendo que nas últimas semanas o apetite havia praticamente desaparecido em meio à descoberta das traições. "Com licença, doutor, mas eu acho que não está." A voz de Marina era firme, mas respeitosa. "Helena, que Deus a tenha, me disse uma vez que o senhor esquecia de comer quando estava preocupado com o trabalho. Talvez eu possa preparar algumas coisas de que goste mais." A menção de Helena fez o coração de Rafael se apertar. Marina havia trabalhado apenas algumas semanas com sua esposa, antes de perdê-la. Mas aparentemente, Helena havia compartilhado detalhes sobre ele com a funcionária.
Detalhes que nem Isabela, após meses de relacionamento, parecia conhecer. Helena conversava com você sobre mim? Perguntou genuinamente curioso. Sim, senhor. Ela falava muito sobre o senhor. A voz de Marina se suavizou ainda mais. Dizia que era o homem mais trabalhador e generoso que conhecia, mas que às vezes se esquecia de cuidar de si mesmo. Rafael sentiu uma emoção estranha subindo pela garganta. Helena havia realmente dito isso? Mesmo após 2 anos, ainda descobria novas facetas do amor de sua falecida esposa. Ela também disse, continuou Marina hesitante, que queria muito que o senhor fosse feliz de novo algum dia. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Felicidade. Conceito que havia se tornado abstrato desde a perda de Helena e agora parecia completamente inalcançável com as descobertas sobre Isabela e Bruno. Obrigado por me contar isso, Marina, disse finalmente. Sua voz ligeiramente rouca. De nada, doutor. Helena era uma pessoa muito especial. É um privilégio cuidar da casa que foi dela. Rafael permaneceu em silêncio, observando Marina continuar seu trabalho. Havia algo profundamente reconfortante em sua presença, uma autenticidade que ele havia esquecido que existia. Enquanto Isabela e Bruno teciam suas teias de mentiras e traição, Marina simplesmente existia em sua honestidade, cuidando dele sem esperar nada além de seu salário no final do mês. Naquela tarde, enquanto as sombras se alongavam pela sala de estar, Rafael tomou uma decisão. Não apenas sobre como lidar com Isabela e Bruno, mas sobre algo mais profundo. Ele queria entender Marina Santos. Queria descobrir o que fazia uma pessoa permanecer genuína em um mundo cheio de falsidade. E pela primeira vez em meses, Rafael sentiu algo além de raiva e decepção. Sentiu curiosidade. Curiosidade sobre a mulher que cuidava de sua casa como se cuidasse de sua própria família, que se preocupava com sua alimentação mais do que sua própria noiva, que carregava as memórias de Helena com um respeito que tocava sua alma ferida. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons dourados que se filtravam pelas janelas da mansão. Rafael permaneceu sentado, fingindo estar perdido em pensamentos melancólicos, enquanto planejava não apenas sua vingança contra os traidores, mas também uma forma de conhecer melhor a única pessoa em sua vida que parecia genuinamente se importar com seu bem-estar. Marina Santos não fazia ideia de que estava sendo observada. Não fazia ideia de que cada gesto gentil, cada palavra carinhosa, cada cuidado despretensioso estava sendo catalogado por um homem que havia perdido a fé na bondade humana. E Rafael Montenegro não fazia ideia de que aquela mulher simples, que limpava sua casa e preparava seu chá, estava prestes a mudar completamente o rumo de sua vida de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Rafael começava a apreciar de forma inesperada, enquanto fingia navegar pelo mundo às escuras. Na verdade, observava cada detalhe com uma clareza que jamais havia experimentado antes. E quanto mais observava Marina Santos, mais intrigado ficava. Ela chegava pontualmente às 7 da manhã, sempre cumprimentando-o com a mesma cordialidade respeitosa, mesmo quando ele fingia ainda estar dormindo. Rafael havia desenvolvido o hábito de acordar mais cedo para observá-la, escondido atrás de portas entreabertas ou fingindo cochilar na poltrona da sala. Marina tinha uma rotina meticulosa. Primeiro, preparava o café exatamente como Helena havia lhe ensinado, forte, com uma pitada de canela. Depois, verificava se todas as plantas da casa estavam regadas, algo que ela havia assumido como responsabilidade própria desde que Helena morreu. Era tocante ver como cuidava das begônias e violetas que sua falecida esposa tanto amava. Bom dia, Dr. Rafael, disse Marina na quinta-feira, entrando na sala de estar onde ele fingia ler um livro em braille que havia comprado para manter as aparências. Bom dia, Marina. Como está o Gabriel hoje?
A pergunta havia se tornado rotina nas últimas semanas. Rafael havia descoberto que Marina falava do filho com uma paixão que iluminava completamente sua voz. E ele havia se acostumado a ouvir as pequenas aventuras do menino de 8 anos. Ah, doutor, ele está empolgadíssimo com a feira de ciências da escola. Quer fazer um vulcão que explode de verdade. Marina riu baixinho enquanto arrumava alguns livros na estante. Tentei explicar que nossa cozinha não suportaria uma explosão, mas ele está determinado. Rafael sorriu genuinamente pela primeira vez em dias. Gabriel parece um menino inteligente. É sim, senhor. Muito curioso, sempre fazendo perguntas sobre tudo. A voz de Marina se encheu de orgulho. Às vezes acho que ele nasceu para ser cientista ou engenheiro, como o senhor. A comparação o tocou mais do que deveria. Rafael nunca havia pensado em ter filhos com Helena. Sempre acharam que tinham tempo suficiente para isso. Agora, ouvindo Marina falar de Gabriel, sentiu uma pontada de arrependimento por todas as oportunidades perdidas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Márcia, da empresa. Rafael, preciso que venha urgentemente. Há alguns documentos que Bruno disse precisar de sua assinatura hoje. Rafael franziu o senho. Bruno não havia mencionado nada sobre documentos urgentes no dia anterior. Que tipo de documentos, Márcia? Algo sobre uma transferência de ações para um fundo de investimento. Bruno disse que você havia autorizado, mas precisa da assinatura oficial. Um alerta soou na mente de Rafael. Transferência de ações? Ele jamais havia autorizado algo assim. Estarei aí em 1 hora. Quando desligou, percebeu que Marina havia parado de limpar e o observava com preocupação. Aconteceu algo grave, doutor? Apenas negócios, Marina. Nada com que se preocupar. Mas Rafael estava preocupado. Muito preocupado. Aquela ligação confirmava suas suspeitas sobre as verdadeiras intenções de Bruno e Isabela. Aparentemente, haviam decidido acelerar seus planos. No trajeto para o escritório, Rafael manteve a encenação enquanto planejava sua estratégia. Isabela dirigia em silêncio, mas ele podia sentir a tensão emanando dela. Obviamente, ela sabia sobre os documentos que o esperavam. Rafa, disse ela finalmente, sobre aqueles papéis que o Bruno precisa que você assine. É realmente importante. Para o futuro da empresa. Futuro da empresa, repetiu Rafael lentamente. Engraçado como vocês dois sabem tanto sobre o futuro da minha empresa. Isabela engoliu em seco. Bruno me explicou que seria melhor diversificar os investimentos enquanto você se recupera. Mentiras. Todas mentiras envolvidas em uma preocupação falsa, que agora Rafael conseguia ver com clareza cristalina. Ele se perguntava como havia sido tão cego antes do acidente fingido. No escritório, a armadilha estava montada com precisão cirúrgica. Bruno havia preparado uma apresentação completa sobre por que a transferência de ações era necessária para a proteção do patrimônio de Rafael durante sua recuperação. Os documentos estavam impecavelmente preparados, com explicações simplificadas para alguém que supostamente não podia revisar os detalhes visuais. É tudo muito técnico. Rafael, disse Bruno, sua voz carregada de uma condescendência que fazia Rafael querer socá-lo. Basicamente, transferimos 40% das suas ações para um fundo fiduciário que eu administraria temporariamente. Seria apenas até você se sentir mais confortável administrando tudo novamente. 40%. Exatamente a porcentagem que, somada às ações que Bruno já possuía da empresa, lhe daria controle total. Rafael teve que admitir que o plano era brilhante em sua simplicidade e crueldade. E você acredita que isso é necessário? E perguntou Rafael, fingindo consideração, enquanto folheava os documentos que obviamente não podia ler. Absolutamente. É a decisão mais prudente dadas as circunstâncias. Rafael assentiu lentamente, pousando a caneta sobre os documentos. Deixe-me pensar sobre isso por alguns minutos.
Foi então que Marina apareceu na porta da sala de reuniões. Ela havia vindo trazer o lanche que Rafael sempre esquecia de comer quando estava no escritório. Uma gentileza que ela havia desenvolvido nas últimas semanas. Com licença, Dr. Rafael, disse Marina timidamente. Trouxe seus sanduíches favoritos. A presença dela mudou completamente a energia da sala. Bruno e Isabela a olharam com uma frieza que Rafael captou imediatamente, como se ela fosse uma intrusa em seus planos cuidadosamente elaborados. Obrigado, Marina, disse Rafael calorosamente. Você sempre cuida tão bem de mim. Marina se aproximou para colocar a bandeja na mesa e, ao fazer isso, seus olhos passaram pelos documentos espalhados. Rafael viu sua expressão mudar sutilmente, uma preocupação genuína tomando conta de seu rosto. Doutor, disse ela hesitante, desculpe perguntar, mas esses documentos, o senhor tem certeza sobre eles? Bruno se levantou abruptamente. Marina, não é apropriado você... Deixe ela falar, interrompeu Rafael, intrigado pela reação de Marina. É que meu ex-marido tentou me fazer assinar documentos parecidos uma vez. Dizia que era para proteger nossa casa, mas, na verdade, estava tentando transferir tudo para o nome dele. Marina falou baixinho, mas com uma firmeza que surpreendeu todos na sala. Helena me contou que sempre devo ler tudo com cuidado antes de assinar qualquer coisa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu uma mistura de admiração e gratidão pela coragem de Marina. Ela havia arriscado seu emprego para protegê-lo, sem nem mesmo saber completamente do que estava tentando protegê-lo. Marina. A voz de Isabela estava gelada. Acho melhor você voltar para suas funções. Não, disse Rafael firmemente. Marina, você pode ler esses documentos para mim, em voz alta? A expressão de pânico que passou pelo rosto de Bruno não passou despercebida por Rafael. Rafael, isso não é necessário. São documentos técnicos que ela não vai entender. Ela entende o suficiente para se preocupar comigo, retrucou Rafael. Marina, por favor! Com mãos ligeiramente trêmulas, Marina começou a ler os documentos. Sua voz ficou mais firme conforme prosseguia. E Rafael viu o exato momento em que ela compreendeu o que estava acontecendo. Doutor Rafael, disse ela finalmente, esses papéis dizem que o senhor está transferindo quase metade da sua empresa. É isso mesmo que quer fazer? A pergunta simples e direta ecoou pela sala como um tiro. Rafael fingiu considerar cuidadosamente antes de responder. Não, disse ele claramente. Não é isso que quero fazer. A reação foi imediata. Bruno ficou vermelho de raiva. Isabela empalideceu completamente e Marina suspirou de alívio. Rafael, você está cometendo um erro, disse Bruno, sua máscara de preocupação finalmente escorregando. Você não está em condições de tomar decisões importantes sozinho. Sozinho? Rafael se levantou, sua voz adquirindo uma autoridade que havia estado ausente por meses. Pelo que vejo, tenho Marina aqui para me ajudar a entender exatamente o que vocês estão tentando fazer. Isabela se aproximou, tentando tocar seu braço, mas Rafael se afastou. Amor, você está se confundindo. Nós só queremos proteger você. Proteger? A palavra saiu carregada de sarcasmo. Como Helena sempre dizia, Marina, é importante ler tudo com cuidado antes de assinar, não é mesmo? Marina assentiu vigorosamente. Sim, senhor. Ela era muito sábia. Rafael recolheu os documentos da mesa e os rasgou lentamente, metodicamente. O som do papel se partindo foi o único ruído na sala por longos segundos. Acho que nossa reunião acabou, disse Rafael friamente. Bruno e Isabela saíram da sala em silêncio tenso, mas Rafael podia sentir a fúria emanando de ambos. Ele havia acabado de declarar guerra, e eles sabiam disso. Quando ficaram sozinhos, Rafael se voltou para Marina, que ainda estava parada ao lado da mesa, claramente nervosa. Marina, disse ele suavemente, obrigado. De nada, doutor. Eu só não queria que o senhor fosse enganado. A sinceridade em sua voz o atingiu como uma onda.
Você arrisca seu emprego para me proteger. Por quê? Marina hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Helena me disse para cuidar do senhor se alguma coisa acontecesse com ela. Ela disse que o senhor era bom demais para perceber quando as pessoas não eram honestas. As palavras de Helena, transmitidas através de Marina, tocaram uma ferida que Rafael pensava ter cicatrizado. Sua esposa havia previsto que ele seria vulnerável após sua partida e havia deixado Marina como uma espécie de guardiã. Helena disse isso mesmo? Sim, senhor. No último dia em que conversamos, antes de ela partir, Marina pausou, obviamente emocionada. Ela estava preocupada, porque via algumas pessoas ao redor do senhor que não eram sinceras. Disse que um dia o senhor precisaria de alguém que se importasse de verdade. Rafael sentiu algo se quebrando dentro do peito. Helena havia visto através de Bruno e Isabela muito antes dele, e havia deixado Marina como sua proteção. Marina, disse ele impulsivamente, você gostaria de trabalhar exclusivamente para mim? Em casa? Ela o olhou surpresa. Como assim, doutor? Morar na casa. Há quartos dos funcionários que não são usados. Você e Gabriel poderiam morar lá, e você cuidaria da casa em tempo integral. Marina ficou em silêncio por um longo momento, e Rafael pode ver as lágrimas se formando em seus olhos. O senhor está oferecendo uma casa para mim e meu filho? Estou oferecendo um lar para vocês dois, corrigiu Rafael. Se quiserem, claro. Sim, senhor. Sim, gostaríamos muito. Naquele momento, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Não apenas queria Marina por perto para se proteger de futuros ataques de Bruno e Isabela. Queria conhecê-la melhor. Queria entender o que fazia uma pessoa permanecer genuína em um mundo cheio de falsidades. E, talvez mais importante, queria dar a Gabriel a infância que ele próprio havia perdido, crescendo em uma casa cheia de amor em vez de estratégias empresariais. Então está decidido, disse Rafael. Você começa na segunda-feira. Enquanto voltavam para casa naquela tarde, Isabela dirigia em silêncio mortal. Rafael sabia que havia cruzado uma linha que não poderia mais ser descruzada. A guerra estava declarada, e ele havia acabado de recrutar o único aliado em quem realmente confiava. Marina Santos, a mulher simples que limpava sua casa e preparava seu chá, havia se tornado sua primeira linha de defesa contra pessoas que planejavam sua ruína. Ela não sabia que ele podia ver cada expressão de genuína preocupação em seu rosto, cada gesto de cuidado desinteressado. E Rafael não sabia que estava prestes a descobrir que Marina representava muito mais do que proteção. Ela representava a possibilidade de um futuro que ele havia pensado ser impossível após perder Helena. Naquela noite, enquanto fingia dormir, Rafael observou Isabela fazer uma ligação sussurrada do jardim. Através da janela, ele a viu gesticular nervosamente enquanto falava, obviamente relatando os eventos do dia para Bruno. A farsa estava se tornando mais perigosa, mas Rafael se sentia mais vivo do que havia se sentido em meses. Finalmente tinha um propósito além da simples vingança. Tinha alguém para proteger e, mais importante, alguém que o protegia de volta. Marina Santos havia entrado em sua vida como uma funcionária, mas Rafael estava começando a suspeitar que ela representava muito mais. Representava esperança em um mundo que havia se tornado cinzento de traição e mentiras. E pela primeira vez desde a morte de Helena, Rafael Montenegro sentiu que talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço para felicidade em sua vida. A mudança de Marina e Gabriel para a mansão aconteceu em um domingo ensolarado que parecia carregar promessas de recomeços. Rafael observou discretamente da janela de seu quarto enquanto Marina descarregava suas poucas posses de um táxi amarelo. 2 malas grandes, uma caixa de brinquedos e uma mochila escolar eram literalmente todos os pertences que ela e o filho possuíam.
Gabriel Santos era exatamente como Rafael havia imaginado ao ouvir as histórias de Marina. Magro, com cabelos castanhos desalinhados e olhos curiosos que pareciam querer absorver cada detalhe do mundo ao seu redor. O menino olhava para a mansão com uma mistura de admiração e nervosismo, segurando firmemente a mão da mãe. Mãe, é aqui que vamos morar? A voz aguda do menino chegou até Rafael através da janela aberta. É sim, meu amor. E você vai se comportar muito bem, está ouvindo? O Dr. Rafael é um homem muito bom que está nos dando essa oportunidade. Rafael sentiu algo se movendo em seu peito ao ouvir as palavras de Marina. Há quanto tempo alguém havia falado dele com tamanha gratidão genuína? Ele desceu as escadas cuidadosamente, mantendo a encenação da cegueira enquanto se dirigia ao hall de entrada. Quando abriu a porta, foi recebido pelo sorriso radiante de Marina e pelos olhos arregalados de Gabriel. Dr. Rafael, disse Marina, gostaria de apresentar meu filho. Gabriel. Olá, Gabriel, disse Rafael, agachando-se na direção do menino. Sua mãe fala muito sobre você. O senhor é cego de verdade? Perguntou Gabriel com a honestidade brutal das crianças. Gabriel! Marina repreendeu mortificada, mas Rafael riu, genuinamente divertido. É uma pergunta muito justa, Gabriel. Sim, não posso ver. Deve ser difícil, disse o menino com sinceridade. Mas minha mãe vai cuidar do senhor. Ela é muito boa em cuidar das pessoas. A inocência do comentário tocou Rafael profundamente. Gabriel havia acabado de resumir toda a bondade de sua mãe em uma frase simples e direta. Tenho certeza de que sim, respondeu Rafael. E você vai gostar de morar aqui? Acho que sim. É uma casa muito grande. Tem biblioteca? Rafael sorriu. Tem sim. E jardim, piscina, quadra de tênis. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Posso ver? Gabriel! Marina interveio novamente. O doutor Rafael não precisa... Claro que pode ver, disse Rafael. Marina, por que você não mostra a casa para ele enquanto eu termino algumas coisas no escritório? Depois podemos jantar juntos. A alegria no rosto de Gabriel era contagiosa. E Rafael se sentiu aquecido por dentro ao ver como um simples gesto de hospitalidade podia transformar o dia de uma criança. As horas seguintes foram preenchidas pelos sons que a mansão havia perdido há muito tempo. Passos correndo pelos corredores, risadas ecoando pelas salas, a voz de Marina explicando pacientemente onde ficava cada cômodo. Rafael permaneceu em seu escritório, fingindo trabalhar, enquanto absorvia cada ruído daquela nova vida que estava começando. Isabela chegou pouco antes do jantar, sua expressão azedando visivelmente quando viu as malas no hall de entrada. "O que é isso, Rafa?" perguntou ela, sua voz carregada de uma frieza que Rafael havia aprendido a identificar. "Marina e seu filho vão morar aqui a partir de hoje", respondeu Rafael calmamente. "Morar aqui? Por quê?" "Porque preciso de cuidados constantes, e Marina é a única pessoa em quem confio para isso." A palavra confio foi deliberadamente enfatizada, e Rafael viu Isabela engolir em seco. A mensagem havia sido recebida alto e claro. O jantar foi uma experiência reveladora. Gabriel, depois do nervosismo inicial, mostrou-se uma criança educada, mas naturalmente falante. Ele contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre o projeto do vulcão para a Feira de Ciências. Marina tentava controlar a empolgação do filho, claramente preocupada que ele estivesse sendo impertinente. Mas Rafael a tranquilizou com sorrisos e perguntas interessadas. "Gabriel", disse Rafael durante a sobremesa, "você disse que quer fazer um vulcão para a Feira de Ciências. Já pensou em como funciona a reação química?" Os olhos do menino se iluminaram. "Não muito bem. Sei que tem a ver com bicarbonato e vinagre, mas não entendo o porquê." Rafael se inclinou para a frente, fingindo concentração. "Bem, é uma reação ácido-base. O vinagre é ácido acético e o bicarbonato é bicarbonato de sódio. Quando se misturam,
E assim Rafael se viu explicando química básica para uma criança de 8 anos, sentindo uma alegria que havia esquecido que existia. Gabriel absorvia cada palavra com fascínio genuíno, fazendo perguntas inteligentes que mostravam uma mente curiosa e aguçada. Isabela assistia a toda a cena com crescente irritação, claramente desconfortável com a nova dinâmica da casa. Rafa, disse ela quando Gabriel e Marina subiram para arrumar o quarto do menino. Você não acha que está se envolvendo demais com eles? Envolvendo demais? Repetiu Rafael. Eles moram na minha casa agora, Isabela. É natural que conversemos, mas ele é apenas uma criança da empregada. Você não deveria o quê? E a voz de Rafael adquiriu um tom perigoso. Ser gentil com uma criança? Isabela pareceu perceber que havia pisado em terreno perigoso. Não é isso. É só que você tem outras prioridades. Como assinar documentos que transferem minha empresa para Bruno? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Isabela o encarou por um longo momento, e Rafael teve que se lembrar de manter a expressão vaga de quem não podia ver. Você está sendo manipulado por essa mulher, disse Isabela, finalmente. Marina? Rafael fingiu surpresa. Como ela poderia me manipular? Ela sabe que você está vulnerável. Está usando o filho para despertar seus instintos paternais. A acusação era tão absurda que Rafael quase riu. Você realmente acredita que Marina é capaz de manipulação? Todas as mulheres são, Rafa. Algumas só são mais sutis. A ironia do comentário não passou despercebida por Rafael. Isabela, que estava atualmente manipulando-o junto com Bruno, acusava Marina de fazer exatamente o que ela própria fazia. Acho que você está sendo paranoica, disse Rafael friamente. Naquela noite, Rafael teve dificuldade para dormir. Não por causa da conversa com Isabela, mas porque a casa estava diferente. Havia vida pulsando através das paredes, uma energia que estava ausente há 2 anos. Pouco depois da meia-noite, ele ouviu passos leves no corredor. Abriu a porta cuidadosamente e viu Marina descendo as escadas, provavelmente para buscar água na cozinha. Impulsivamente, ele a seguiu. Marina estava na cozinha, preparando um copo de leite morno. Ela usava um pijama simples de algodão e tinha os cabelos soltos, criando uma imagem de domesticidade que tocou Rafael de forma inesperada. Marina? Ele chamou baixinho. Ela se virou rapidamente, derramando um pouco do leite. Doutor Rafael! Desculpe, não queria acordá-lo. Você não me acordou. Também não conseguia dormir. Gabriel está um pouco nervoso com a mudança, explicou Marina. O leite morno sempre o ajuda a relaxar. Rafael se aproximou, mantendo uma mão na bancada para a orientação. E você, também está nervosa? Marina hesitou. Um pouco. É uma mudança muito grande para nós dois. Tem algum arrependimento? Oh, não, senhor. De jeito nenhum. É que... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes me pergunto se mereço tanta bondade. A resposta o surpreendeu. Por que não mereceria? Sou apenas uma faxineira, doutor. Uma mãe solteira sem educação superior. O Senhor está nos dando uma oportunidade que mudará nossas vidas completamente. Rafael sentiu vontade de tocar o rosto dela, de olhar diretamente em seus olhos e dizer que ela merecia muito mais do que imaginava. Em vez disso, manteve a distância segura que sua farsa exigia. Marina, disse ele suavemente, você cuidou de mim quando não tinha obrigação de fazer isso. Protegeu-me hoje no escritório arriscando seu emprego. Faz isso por bondade genuína, não por interesse. Isso vale mais do que qualquer diploma. Ele a ouviu suspirar baixinho. Helena era muito sortuda, disse ela finalmente. Por quê? Por ter alguém que a amava tanto que ainda fala dela com tamanha ternura 2 anos depois. As palavras de Marina atingiram Rafael como um soco no estômago. Ela havia tocado em algo que ele nem sabia que estava exposto. Helena era uma pessoa especial, disse ele cuidadosamente. Sim, era. E ela amava o Senhor muito.
Sempre dizia que o senhor tinha o coração maior que qualquer fortuna. Rafael ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Helena realmente havia dito isso? Ou Marina estava tentando consolá-lo? Ela também disse, continuou Marina hesitante, que esperava que algum dia o senhor encontrasse alguém que o amasse metade do que ela amava. Dizia que seria o suficiente para ele ser feliz de novo. E você acredita nisso? Perguntou Rafael impulsivamente. Marina o estudou por um longo momento. Acredito que o senhor merece ser amado, Dr. Rafael. Completamente e genuinamente. Por alguém que veja o homem bom que é, não apenas o dinheiro que tem. A observação era uma faca afiada direcionada diretamente a Isabela, mesmo que Marina não soubesse disso. E você? Lhe perguntou Rafael, movido por uma curiosidade que não conseguiu conter. Já foi amada assim? Marina riu, mas havia tristeza no som. Uma vez achei que sim. O pai do Gabriel me prometeu o mundo, mas estava mais interessado no que eu poderia fazer por ele do que em quem eu realmente era. Ele a abandonou? Quando descobriu que estava grávida, disse que não estava pronto para responsabilidades. Desapareceu por 5 anos. A voz de Marina se endureceu ligeiramente. Apareceu de novo no mês passado, alegando estar mudado, querendo conhecer Gabriel. Rafael sentiu algo parecido com ciúme se movendo em seu peito. E você? Quer dar uma nova chance a ele? Não. A resposta veio rápida e firme. Aprendi que homens como Diego não mudam realmente. Eles só voltam quando percebem que perderam algo valioso. Diego. Agora o ex de Marina tinha nome, e Rafael descobriu que não gostava nem um pouco dele. Gabriel sabe sobre o pai. Sabe que existe, mas não tem memórias dele. Para Gabriel, família sempre fomos só nós dois. Rafael assentiu, entendendo mais sobre Marina a cada palavra. Ela havia construído uma vida sozinha, criado um filho sozinha, protegido os dois contra um mundo que nem sempre era gentil. Ele parece um menino maravilhoso. É meu tesouro, disse Marina com orgulho maternal. Inteligente, curioso, bondoso, às vezes me assusto pensando que posso não ser suficiente para ele. Você é mais do que suficiente, disse Rafael com convicção. Gabriel é sortudo por ter uma mãe como você. Naquele momento, Rafael ouviu passos leves descendo a escada e a voz sonolenta de Gabriel chamando pela mãe. Estou aqui, meu amor, Marina respondeu, dirigindo-se para a escada. Mas Gabriel apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. Quando viu Rafael, ficou visivelmente mais acordado. Doutor Rafael, o senhor também não consegue dormir? Às vezes as noites são difíceis, respondeu Rafael honestamente. Gabriel assentiu com seriedade. Para mim também. Nas primeiras noites em lugares novos, sempre fico pensando em muitas coisas. A maturidade do menino o impressionou. Gabriel havia aprendido a lidar com incertezas muito cedo na vida. E em que você está pensando esta noite? Gabriel olhou para a mãe, como se pedindo permissão antes de responder. Se vamos poder ficar aqui por muito tempo. Se o senhor vai gostar de nós morando na sua casa. O comentário atingiu Rafael diretamente no coração. Aquela criança que havia acabado de se mudar para a casa mais luxuosa que provavelmente já vira, estava preocupada em não ser bem-vinda. Gabriel, disse Rafael, agachando-se para ficar na altura do menino. Esta é sua casa agora, sua e da sua mãe. Pelo tempo que quiserem ficar, mesmo se eu quebrar alguma coisa sem querer. Rafael sorriu. Mesmo se quebrar alguma coisa sem querer. Casas são feitas para serem vividas, não apenas admiradas. Gabriel sorriu de volta, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. Obrigado, Dr. Rafael. O senhor é muito legal. Naquela noite, quando todos finalmente foram dormir, Rafael permaneceu acordado por horas, processando as conversas que havia tido. Marina e Gabriel haviam trazido algo para sua vida que ele não sabia que estava faltando. Não apenas cuidado e proteção, mas autenticidade. Em contraste, Isabela parecia cada vez mais artificial, cada vez mais transparente em suas motivações.
A diferença entre as duas mulheres era gritante, agora que ele tinha uma base de comparação. Rafael estava começando a entender que talvez sua farsa havia servido para mais do que apenas descobrir traições. Havia servido para lhe mostrar o que realmente importava na vida. E, surpreendentemente, o que importava não tinha nada a ver com dinheiro ou status. Tinha a ver com uma mulher que preparava leite morno para o filho nervoso e com um menino que se preocupava em ser bem-vindo. Tinha a ver com conversas honestas na cozinha à meia-noite e perguntas curiosas sobre química durante o jantar. Rafael Montenegro estava descobrindo que talvez, apenas talvez, ainda fosse possível reconstruir uma vida que valesse a pena viver. E pela primeira vez em 2 anos, o futuro não parecia completamente sombrio. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Rafael nunca havia experimentado antes. E Mansão se transformou em um lar verdadeiro, com Gabriel enchendo os corredores de energia jovem e Marina cuidando de cada detalhe com um carinho que ia muito além de obrigações profissionais. Rafael observava tudo através de sua farsa, catalogando cada momento precioso. Gabriel havia transformado a biblioteca em seu cantinho de estudos, sempre cercado de livros sobre ciências e cadernos cheios de desenhos de experimentos. Marina cantarolava enquanto cuidava das plantas de Helena, e Rafael descobriu que sua voz era ainda mais bonita do que imaginara. Mas a paz doméstica foi interrompida uma manhã de quinta-feira quando Márcia ligou, claramente agitada. Rafael, Bruno convocou uma reunião emergencial do conselho. Está dizendo que você não tem mais condições de administrar a empresa devido à sua condição. Rafael sentiu a fúria subindo pela garganta. Então era assim que eles pretendiam forçar a questão. Se não podiam enganá-lo para assinar os documentos, tentariam declará-lo incompetente. Quando é a reunião, Márcia? Hoje às 15h. Bruno disse que você não precisava comparecer se não se sentisse à vontade. Claro que não queria que ele comparecesse. Seria muito mais fácil convencer o conselho de sua incompetência se ele não estivesse lá para se defender. Estarei lá, disse Rafael firmemente. Quando desligou o telefone, percebeu que Marina havia parado de arrumar a sala e o observava com preocupação. Aconteceu algo grave, doutor. Rafael hesitou. Nos últimos dias, havia se pegado querendo contar a verdade para Marina várias vezes. A farsa estava se tornando um peso, especialmente com ela. Marina merecia honestidade, mas Rafael não sabia como explicar meses de mentiras. Apenas problemas na empresa, disse finalmente. Marina se aproximou, sua presença trazendo o conforto que ele havia aprendido a associar com ela. Posso ajudar em alguma coisa? A pergunta simples tocou Rafael profundamente. Marina realmente queria ajudar, sem nem saber qual era o problema real. Apenas ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Se algo acontecer hoje, quero que saiba que você e Gabriel sempre terão um lugar aqui, independentemente do que Bruno e Isabela digam. Marina franziu o senho. Por que o senhor está falando assim? Como se fosse uma despedida. Antes que Rafael pudesse responder, Gabriel apareceu correndo na sala, segurando um papel. Doutor Rafael. Doutor Rafael. Olha o que eu desenhei. Rafael se agachou para receber o desenho, fingindo examiná-lo com os dedos. Conte-me sobre ele, Gabriel. É nossa casa, viu? Aqui é o senhor na biblioteca, aqui sou eu no jardim e aqui é a mamãe na cozinha. Somos uma família. As palavras de Gabriel atingiram Rafael como um raio. Uma família. Era assim que o menino os via, como uma família. Rafael sentiu algo se movendo em seu peito, uma emoção tão intensa que quase o derrubou. É um desenho muito bonito, Gabriel, disse ele, sua voz ligeiramente rouca. Posso colocar na geladeira? Claro que pode! Enquanto Gabriel corria para a cozinha, Rafael permaneceu segurando o desenho, mesmo fingindo não poder vê-lo. Marina se aproximou dele. Gabriel se apegou muito ao senhor, disse ela suavemente. Nunca teve uma figura paterna antes. E eu nunca tive um filho, admitiu Rafael sem pensar.
Marina o olhou com surpresa. O senhor queria ter filhos? Com Helena, sempre achamos que teríamos tempo, disse Rafael honestamente. Agora Gabriel me faz pensar em todas as oportunidades que perdemos. Gabriel adora o senhor, disse Marina. Ontem à noite ele me disse que queria ser engenheiro como você quando crescer. A revelação aqueceu o coração de Rafael. Ele disse isso mesmo? Disse, e também disse algo mais. Rafael esperou, sentindo que seria algo importante. Disse que gostava quando éramos só nós dois, mas que agora gosta ainda mais porque temos você. Que nossa família ficou completa. As palavras de Marina ecoaram na mente de Rafael enquanto ele se dirigia para o escritório algumas horas. Depois, família completa conceitos que havia pensado estarem perdidos para sempre. A reunião do conselho foi exatamente o que Rafael havia previsto. Bruno havia preparado um discurso eloquente sobre como a cegueira de Rafael o tornava incapaz de tomar decisões empresariais importantes. Havia trazido especialistas médicos para falar sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual em posições de liderança. Rafael ouviu tudo em silêncio, mantendo a expressão neutra enquanto Bruno construía seu caso meticulosamente. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se calmamente. Membros do conselho, começou Rafael, sua voz firme e clara. Meu sócio Bruno levanta questões válidas sobre liderança e capacidade. Gostaria de abordar essas preocupações diretamente. E então, Rafael fez algo que surpreendeu a todos. Tirou os óculos escuros. O silêncio na sala foi absoluto. Bruno empalideceu visivelmente, e Isabela, que estava sentada no fundo da sala, levou a mão à boca em choque. Como vocês podem ver, disse Rafael, olhando diretamente para cada membro do conselho. Minha visão está perfeita. Sempre esteve. O caos que se seguiu foi indescritível. Vozes se sobrepondo, perguntas gritadas, Bruno tentando desesperadamente explicar o inexplicável. Rafael esperou pacientemente até que o tumulto diminuísse. Nos últimos 3 meses, continuou ele, fingi cegueira para descobrir quem ao meu redor era verdadeiramente leal. Infelizmente, descobri que meu melhor amigo e minha noiva estavam planejando me roubar. Rafael, então, apresentou evidências que havia coletado cuidadosamente durante seus meses de observação. Gravações de conversas, documentos que Bruno havia tentado fazer com que ele assinasse, evidências de tentativas de manipulação financeira. A única pessoa que me protegeu durante este período, disse Rafael, foi Marina Santos, uma funcionária, que arriscou seu emprego para impedir que eu assinasse documentos prejudiciais. Bruno tentou protestar, negar as acusações, mas as evidências eram esmagadoras. O conselho votou unanimemente para remover Bruno de todas as posições na empresa e iniciar processos legais contra ele e Isabela. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, Marina e Gabriel estavam na cozinha preparando o jantar juntos. A cena doméstica o atingiu com força total. Era exatamente assim que sempre havia imaginado que uma família deveria ser. Doutor Rafael, Gabriel correu para abraçá-lo. Como foi seu dia? Rafael olhou para Marina por cima da cabeça do menino. Ela estava parada junto ao fogão, observando-os com uma expressão que ele não conseguia interpretar. Gabriel, disse Rafael cuidadosamente, preciso conversar com sua mãe sobre algo importante. Pode nos dar alguns minutos? Gabriel assentiu e saiu correndo para a sala. Rafael se voltou para Marina, que continuava o encarando com uma mistura de confusão e algo que poderia ser medo. Marina, começou ele, mas ela o interrompeu. O senhor pode ver, disse ela simplesmente. Rafael ficou em silêncio, surpreso que ela tivesse percebido. Há quanto tempo sabe? Algumas semanas, admitiu Marina. Pequenas coisas. A forma como olhava para Gabriel quando pensava que ninguém estava vendo. Como evitava obstáculos que deveria ter esbarrado. Como seus olhos me seguiam às vezes.
Rafael se sentiu exposto de uma forma que não havia experimentado em meses. Você está com raiva? Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Não com raiva. Confusa, talvez. Por que fingir cegueira? Rafael contou tudo. Sobre Bruno e Isabela, sobre a traição, sobre como a farsa havia começado como uma forma de descobrir a verdade. Ele esperava que Marina ficasse chocada, talvez até magoada por ter sido enganada. Em vez disso, ela assentiu lentamente. Isso explica muita coisa. Isabela nunca gostou de mim, mas nas últimas semanas parecia me odiar. Marina, disse Rafael, aproximando-se dela. Preciso que entenda algo. O que aconteceu entre nós, os sentimentos que desenvolvi, nada disso foi parte da farsa. Marina o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde que ele revelara a verdade. Que sentimentos? A pergunta o pegou desprevenido. Rafael percebeu que nunca havia verbalizado o que estava sentindo, nem para si mesmo. Você se tornou importante para mim, Marina. Você e Gabriel. Mais importante do que deveria. Por que não deveria? Porque sou seu patrão. Porque você pode se sentir obrigada. Marina se aproximou dele, interrompendo suas palavras. Rafael, disse ela, usando seu nome próprio pela primeira vez. Você acha que cuido de você e Gabriel por obrigação? O uso do seu nome enviou uma onda de calor através do peito de Rafael. Não, disse ela firmemente. Cuido de vocês porque amo vocês dois. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Rafael sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Você me ama? Amo, disse Marina simplesmente. Amo o homem gentil que explica química para meu filho. Amo o homem que se preocupa se estou feliz aqui. Amo o homem que fez Gabriel se sentir parte de uma família pela primeira vez. Rafael se aproximou mais dela, levantando a mão para tocar seu rosto. Mesmo sabendo que menti por meses? Você mentiu para se proteger, disse Marina. Não para me machucar. Há uma diferença. Rafael a beijou então, um beijo que carregava meses de sentimentos reprimidos e a promessa de um futuro que ele havia pensado ser impossível. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Marina, disse ele, quero que fique aqui. Não como funcionária, mas como família, completou ela. Como família, concordou Rafael. Foi então que ouviram passos na cozinha e Gabriel apareceu na porta. Sorrindo de orelha a orelha. Vocês se beijaram, exclamou ele. Isso significa que vamos ser uma família de verdade agora? Rafael e Marina riram, e Rafael estendeu o braço para Gabriel, que correu para se juntar ao abraço. Sim, disse Rafael, somos uma família de verdade agora. 2 semanas depois, a paz doméstica foi novamente perturbada quando Diego Santos apareceu na porta da mansão. Rafael estava no escritório quando ouviu a campainha, seguida pela voz tensa de Marina, atendendo a porta. Diego, o que você está fazendo aqui? Rafael se levantou imediatamente, movendo-se rapidamente para o hall de entrada. Chegou a tempo de ver um homem alto e moreno parado na porta, vestindo roupas caras e um sorriso que Rafael instantaneamente não gostou. Vim buscar meu filho, disse Diego com arrogância. É hora dele conhecer sua verdadeira família. Gabriel já tem uma família, disse Marina firmemente. Foi então que Diego notou Rafael se aproximando. E quem é este? Seu novo patrão. Sou Rafael Montenegro, disse Rafael, aproximando-se e colocando o braço protetor ao redor de Marina. E Gabriel e Marina são minha família. Diego riu com desprezo. Família? Ela é sua empregada, cara. Não confunda as coisas. Na verdade, disse Rafael calmamente, Marina é minha noiva. A palavra saiu de sua boca antes que pudesse pensar sobre ela. Mas no momento em que a disse, Rafael soube que era verdade. Queria que Marina fosse sua noiva, sua esposa, sua parceira para a vida toda. Marina o olhou com surpresa, mas não o contradisse. Em vez disso, moveu-se mais para perto dele, um movimento que não passou despercebido por Diego. Noiva? Diego gargalhou. Por favor, você nem conhece essa mulher. Ela está obviamente atrás do seu dinheiro. Conheço Marina melhor do que você jamais conheceu, disse Rafael, sua voz adquirindo um tom perigoso.
E se você acha que pode aparecer aqui depois de 5 anos e reivindicar direitos sobre Gabriel, está muito enganado. Ele é meu filho. Onde estava você quando ele teve pneumonia aos 3 anos? Perguntou Marina friamente. Onde estava quando ele aprendeu a andar, a ler, a andar de bicicleta? Você não tem direito algum sobre ele. Diego tentou argumentar, ameaçar com advogados e direitos paternos, mas Rafael conhecia a lei melhor do que ele. Além disso, Gabriel havia aparecido na escada durante a discussão e, quando viu Diego, se escondeu atrás de Rafael em vez de correr para o homem que era tecnicamente seu pai. Gabriel, disse Rafael suavemente, você quer conhecer este homem? Gabriel balançou a cabeça vigorosamente. Não, quero ficar com você e a mamãe. Diego tentou se aproximar de Gabriel, mas o menino se encolheu ainda mais atrás de Rafael, que imediatamente se moveu para bloquear o caminho. Acho que sua resposta está clara, disse Rafael para Diego. Gabriel escolheu sua família, e nós o escolhemos também. Diante da determinação de Rafael e da óbvia rejeição de Gabriel, Diego finalmente desistiu e foi embora, mas não antes de fazer ameaças vazias sobre voltar com advogados. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Rafael e Marina conversaram sobre o futuro na sala de estar. Você falou sério? E perguntou Marina. Sobre casamento? Rafael tomou as mãos dela nas suas. Nunca falei mais sério sobre nada na minha vida. Marina, você e Gabriel me deram de volta algo que eu pensava ter perdido para sempre. Vocês me deram uma família e você nos deu um lar, respondeu Marina. Uma segurança que nunca imaginei que poderíamos ter. Então é sim? Marina sorriu. O sorriso que havia iluminado os dias de Rafael por meses. É sim. 6 meses depois, Rafael e Marina se casaram no jardim da mansão, com Gabriel como pajem. A cerimônia foi pequena e íntima, exatamente como ambos queriam. Rafael havia formalmente adotado Gabriel, que agora levava o sobrenome Montenegro com orgulho. A mansão, que antes era fria e silenciosa, agora estava cheia de vida. Gabriel havia transformado a biblioteca em seu laboratório pessoal, onde conduzia experimentos seguros sob a supervisão de Rafael. Marina havia plantado uma horta no jardim, onde cresciam tomates e ervas que ela usava para cozinhar. Nas manhãs de domingo, eles tomavam café da manhã na varanda, com Gabriel contando sobre seus projetos escolares e Marina planejando melhorias para a casa. Rafael observava sua família com uma gratidão que ainda o surpreendeu de vez em quando. Sabe, disse ele uma manhã, Helena estava certa. Sobre o quê? Perguntou Marina, servindo mais café para ele. Ela disse uma vez que o amor verdadeiro era encontrar alguém que te amasse pelo que você realmente é, não pelo que você aparenta ser. Marina sorriu. Ela realmente era sábia. Era, e ela teria amado vocês dois. Gabriel olhou para cima de seu desenho de uma nova invenção. Mamãe diz que Helena ainda está aqui cuidando de nós. O que você acha, Gabriel? O menino considerou a pergunta seriamente. Acho que ela mandou a mamãe para cuidar de você quando você estava triste. E mandou você para cuidar de nós quando precisávamos de uma família. A sabedoria simples de Gabriel tocou Rafael profundamente. Talvez fosse verdade. Talvez Helena realmente tivesse orquestrado tudo, sabendo que ele precisaria de Marina e que Marina precisaria dele. Naquela tarde, enquanto Gabriel brincava no jardim e Marina preparava o almoço, Rafael refletiu sobre a jornada que os havia trazido até ali. Havia começado fingindo não poder ver, mas acabara descobrindo o que realmente importava na vida. Não eram os negócios ou o dinheiro que o completavam. Era o som das risadas de Gabriel ecoando pela casa. Era o cheiro do bolo de Marina saindo do forno. Era o sentimento de pertencimento que vinha de ser verdadeiramente amado e de amar em retorno. Rafael Montenegro havia fingido cegueira para descobrir a verdade sobre as pessoas ao seu redor. No final, descobrira a verdade mais importante de todas, que o amor verdadeiro não vê condições sociais, diferenças de classe ou
imperfeições. Vê apenas o coração. E o coração de Marina Santos havia salvado o seu. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rafael e Marina tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Como Rafael descobriu, às vezes precisamos fingir, não enxergar para realmente ver o que importa na vida. O amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e pode florescer nos lugares mais inesperados. Para continuar esta jornada emocional conosco, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, clicando no botão aqui embaixo e ativando o sininho das notificações. Se esta história os emocionou, deixem seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que, como vocês, acreditam no poder transformador do amor. Temos muitas outras histórias preparadas que exploram os mistérios